Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena, edição desta terça-feira, 20 de fevereiro de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Na edição desta terça-feira do Jornal da Antena, você acompanha um resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, realizada nesta segunda-feira. Relatório da CPI da Codesan pede a substituição imediata da diretoria da empresa. Aprovados no ProUni têm até sexta-feira para comprovar informações. Claro, você confere também o resumo. Você confere as vagas do PAT de Santa Cruz para esta terça-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena. Jornal Antena. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta terça-feira. Áreas de instabilidade mantêm o céu nublado com ocorrências de chuvas no estado de São Paulo devido à presença de baixas pressões no interior do continente e da aproximação do sistema frontal que é previsto deslocar-se pelo litoral paulista no decorrer desta quarta-feira. Na quinta, as instabilidades diminuem no estado de São Paulo, porém as regiões noroeste, norte, nordeste e leste permanecem com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas. Na sexta-feira, apenas a faixa leste do estado de São Paulo permanece com muita nebulosidade, com possibilidade de chuvas fracas isoladas. Demais regiões, tempo estável, sem chuvas e com temperaturas em declínio. Nesta terça-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 19, máxima de 30 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena. Notícias policiais. Trabalho da Polícia Militar Rodoviária na região de Ourinhos nas últimas 24 horas. Foram 16 veículos fiscalizados, 3 condutores autuados. Tivemos também 2 documentos recolhidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Trabalho da Polícia Militar Rodoviária prejudicado nas últimas horas devido às chuvas aqui na nossa região. Primeira Companhia e também Segunda Companhia do 31º Batalhão, somente as ocorrências rotineiras nas últimas 24 horas. Essas são as informações policiais na edição desta terça-feira do Jornal da Antena. Notícias policiais. Jornal Antena. 11 horas mais 14 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Estamos aí há mais de uma semana, aliás, das festividades de Carnaval. Agora começam as festividades relacionadas à questão da Páscoa. E Páscoa aqui na nossa região, em Santa Cruz do Rio Pardo, comenta-se bastante da chocolataria Frei Chico. Estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena nesta terça-feira para a entrevista do dia, para a gente comentar a respeito dessas delícias produzidas lá pela chocolataria, a vice-presidente, a primeira vice-presidente do Centro Social São José, a Ana Paula Stramandinoli. Ana Paula, primeiramente, uma satisfação recebê-la mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena. Bom dia. Bom dia, Silas, ouvintes da Rádio Antena A. A satisfação é toda nossa, né? Porque vocês estão sempre abrindo esses microfones para que nós possamos trazer as novidades do Centro Social São José, Casa de Apoio à Criança e Adolescente Adelina Ló e da Chocolataria do Frei Chico. Ana, para a gente começar, desde a última quinta-feira, a Chocolataria Frei Chico atendendo em horário especial, né? Assim, na verdade, nós já estávamos trabalhando internamente desde o começo de janeiro, né? Porque são muitas coisas para decidirmos e adquirirmos também para que a gente possa depois já a pleno vapor, mas abrindo as portas para atender toda a população a partir de quinta da semana passada. A respeito da produção dos ovos, até o momento, quantos em média já foram produzidos, Ana? Nossa, Silas, você me dá uma rasteira, assim.
Assim, de bate-pronto, eu vou respondendo mais ou menos, né? Porque, na verdade, assim, nós temos uma contabilização dos ovos, mas esses ovos, eles passam por algumas etapas. Então, às vezes, sai da cozinha com X ovos, na hora de passar o chumbo, como tudo é manual, então, na hora de passar o chumbo, eles podem quebrar, na hora de fazermos as embalagens, ele também pode quebrar e ele acaba voltando, né? Então, que é o chumbo? O chumbo é aquele papel laminado que passa logo em volta do chocolate mesmo. Então, é a primeira parte que o chocolate acaba passando pelas mãos das voluntárias, né? Logo que ele sai da cozinha. E tem a pesagem também. Então, tudo isso pode acabar danificando o ovo e ele volta para a cozinha para ser derretido, né? Novamente e ser feito. Então, às vezes, a gente pode perder um pouco a contabilidade daí. Mas olha, como eu já tinha conversado com você um pouquinho antes e falei que esse final de semana nós embalamos 1.000 ovos de 300 gramas, então eu vou chutar aqui que nós já estamos com mais de 8.000 ovos prontos. Aí a venda, sempre a gente percebe, né? Ali nos momentos finais, próximo mesmo à Páscoa, os números são divulgados e a gente percebe que ultrapassa esses 8.000 ovos produzidos, né, Ana Paula? Ah, sim, nós estamos no comecinho ainda, né, Silas? Eu acredito que ainda nós vamos ainda muito, né? Ontem eu estive lá muito rapidamente, mas eu vi que ainda no domingo nós já havíamos embalado 100 ovos de 100 gramas. E ontem eu passei por lá e eles estavam embalando mais ovos de 100 gramas. Então, ainda nós temos muito que produzir, né? Porque acredito, se eu não estiver enganada, até o de 300 gramas que a gente fala que é o nosso carro-chefe, que geralmente é o primeiro que falta na loja, já foi até feito a mais que o ano passado. Mas essa tirada de 1.000 ovos de 300 gramas já é uma segunda tirada. Já tinha havido outra tirada, né? Então, eu acredito que nós já temos uns 8.000 ovos. Falando em novidade, quais são as novidades desse ano lá na chocolataria, Ana? São muitas as novidades que nós temos. Em especial, nós acabamos fazendo os ovos decorados, que são decorados nos próprios ovos, né? Com os personagens do momento. Não vou saber falar para você agora os personagens desse ano, né? Mas nós já tivemos, por exemplo, a galinha pintadinha, que foi um ano. Eu acabei de lembrar uma novidade, Silas, foi até bom você falar. Eu falei que para você, já tinha falado para mim assim, nossa, mas esses ovos são muito caros, né? Porque eles são pintados 1 a 1 e é pintado manualmente, né? Eu falei que nós temos uma artista, o nome dela é Kelly. Nossa, a mão dela é uma mão de ouro. E esse ano ela fez, sim, uma novidade, porque nós temos uns ovos que são na maletinha, a gente chama de maletinha. Então, ele vem numa maleta, vem 6 ovos pequenos, de tamanho P, né, que a gente chama. E ela fez os ovos pintados de emoticons, né, do WhatsApp. Né? Então ela fez esses ovos pintadinhos de amarelo. Tem as carinhas. Tem as carinhas, né? Tem a carinha de triste, a carinha de feliz, a carinha. Então ela fez todos 6 ovos pintadinhos. Esses já até saíram, já foram até vendidos. Né? Ela deve soltar agora para breve outros tantos desse, né? Mas ela fez esse que foi, ela além de artista, ela também ela é excelente, ela tem uma excelente criatividade. Comentando a respeito da qualidade dos ovos, a gente sabe todo o material usado hoje na cozinha da chocolataria Frei Chico, podemos dizer que são os produtos top de linha, né, Ana Paula? Eu posso falar que o leite condensado é o leite condensado que tem uma moça na lata, o creme de leite é da mesma marca, né? E o chocolate, nosso chocolate é o chocolate do menininho.
11 horas mais 21 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira, recebendo a Ana Paula Stramandinoli, primeira vice-presidente lá do Centro Social São José. Também estou recebendo aqui na bancada hoje a jornalista Cibele Martins. Bom dia, Cibele. Bom dia, Silas. Bom dia, Ana, e a todos que nos acompanham. Ana, esse ano a venda aí de chocolates tem algo assim que seja primordial com o que vocês desejam fazer com os recursos recebidos? Assim, tem alguma coisa que está muito urgente ou vai ser mesmo para ser diluído aí durante o ano todo? Na verdade, não é diluído durante o ano todo, sabe, Cibele? Você é muito otimista. O nosso gasto é muito alto, né? Olha, Cibele, infelizmente, todas as entidades assistenciais de Santa Cruz, eu acredito que no Brasil inteiro, que se o brasileiro comum está passando por dificuldade nesse momento de crise financeira, imagine as entidades assistenciais, muito mais, porque é o primeiro corte de gasto que a sociedade vai fazer do seu bolso. Né? Eu preciso cortar. O que eu vou cortar? Eu vou cortar o que eu ajudo o Frei Chico, eu vou cortar o que eu ajudo o ADEFES, vou cortar o que eu ajudo o Lar São Vicente de Paulo, Educandário, a APAI e tal. É lógico que é isso que vai ser cortado. Né? Nós estamos hoje tapando buracos. O financeiro de todas as entidades assistenciais é esse. Não temos como fazer previsão de nada. Temos que acudir emergencialmente tudo. Não tem jeito. Então, provavelmente, o dinheiro da Páscoa vem para sanar as nossas finanças. Pagamento de funcionários, pagamento de supermercado, das coisas primordiais mesmo no atendimento das crianças. É importante a gente comentar a respeito não só ali da Casa do Menor, mas também do projeto todo. Hoje são 290 crianças, é isso? Que são atendidas lá 290 no Centro Social São José. Fora as crianças da Casa Menor, né? Escolar. As crianças da Casa Menor a gente fala que ele é bem dinâmico, né? Porque hoje eu tenho 22, mas a semana passada era para eu ter 23, inclusive. Mas a criancinha não chegou. Provavelmente eles conseguiram dar um jeito, né? Da criança continuar com a família. Mas hoje nós estamos com 22 crianças. 11 horas mais 24 minutos no Jornal da Antena A. A respeito dos doces, né, Ana? A gente comentava a respeito dos chocolates, mas também existem as pelúcias, né? Até perguntei para você fora do ar se as pelúcias eram compradas, como funcionava. Você me disse que elas são produzidas pelo próprio projeto, é isso? Isso. Os coelhinhos de pelúcia, uma boa parte deles é produzido ali no próprio Centro Social São José. Nós temos uma monitora que faz esse trabalho com os adolescentes. Né? Aí nós temos uma voluntária que trabalha, eu falo assim, que ela não para o ano inteiro para suprir as nossas necessidades, né? Então ela já está trabalhando desde o ano passado para Páscoa. Aí quando acaba a Páscoa, que ela entrega todos os produtos dela, ela começa a trabalhar para o Natal e assim vai, né? Mas muitas coisas dela já chegaram, né? Posso falar o nome dela? Ela é conhecida de duas formas lá, Tia Maria ou Comadre, porque ela era comadre da Ângela Sato, né, na época. Então, Tia Maria ou Comadre, um dos dois é assim que ela é conhecida. Ela pouco aparece às vezes na chocolataria, mas o trabalho dela é um trabalho bem intenso, que ela faz tudo na casa dela, né? 11h25 no Jornal da Antena. Ana, o pessoal, vocês têm notado que a sua clientela lá, né, dos chocolates, ela é sempre a mesma? Ela muda ano a ano? Aparece mais gente? Como que vocês têm feito para divulgar? Porque apesar de ser um trabalho social, precisa de divulgação, porque a concorrência é grande, né? Tem chocolate para todo lado nessa época. E assim, eu queria que você dissesse pro ouvinte o porquê que o ouvinte deve, né? Ou assim, o que vocês têm de diferente no chocolate de vocês e tal, além, é lógico, desse lado social que existe. Bom, faça sua propaganda. Nossa, você perguntou muitas coisas. Vamos lá. Nós não temos um trabalho
de comunicação, como eu acho que nós deveríamos ter. Infelizmente, hoje, nossa questão financeira não nos permite, né? Então, acaba sendo assim, uma advogada como eu, uma empresária como a Sheila, né? Uma aposentada como a Cida, nós mesmos vamos na nossa cabeça fazendo as nossas divulgações. Jogamos muito em questão de WhatsApp. Nós temos uma voluntária chamada Letícia, ela faz venda de alguns produtos, ela é autônoma e vende alguns produtos, ela aproveitou os grupos de WhatsApp dela. Jogamos no Facebook, Instagram. Aí, eu tenho alguns amigos que passaram por aqui e hoje estão no seminário, jogo para eles jogam na página do Vocacional dos Dominicanos, por exemplo, que é a ordem que cuida de nós, digamos assim, né, espiritualmente. Então, nós mesmos vamos fazendo esse trabalho. Antes de eu fazer a propaganda, o diferencial do chocolate, ele é feito com muito amor. Porque todos os voluntários que estão lá, e às vezes parece brincadeira, mas não é, desde a cozinha até todos que vão passando, muitas vezes você chega lá, você percebe que eles estão rezando, fazendo os chocolates. Né? Então eles estão rezando. Então, muitas vezes eles estão rezando ali, por exemplo, o terço, enquanto eles estão embalando os chocolates. Ali na parte da frente a gente fica, é mais complicado de fazer as orações. Mas nós estamos ali acho que quando a gente sai da nossa casa, que eu deixo meu marido, que eu deixo um filho de 8 anos para cuidar de algo maior, de algo próximo, que é algo relacionado a um próximo meu, que não é nem um próximo de sangue. Então, é lógico que ali nós estamos imbuídos de amor, né? Então, eu acho que o diferencial do nosso chocolate é o amor com que ele é feito. Então, esse é o diferencial. Por que que as pessoas têm que ir lá? Por que tem que comprar lá? Bom, primeiro, que vai estar com um chocolate feito com amor. Segundo, um chocolate de muita qualidade. E terceiro, que nada melhor que saborear um doce sabendo que você ajudou uma criança. Você tirou uma criança da rua, e não digo só que tirar da rua porque está lá na casa de apoio, né, a criança. Não é isso. Porque ali no atendimento que é feito ao Centro Social São José, muitas crianças estão em situação de risco. Né? Elas moram, tem criança que vai lá porque ela precisa comer. Ela chega com a barriga vazia e ela vai embora com a barrigazinha bem cheinha. Tem criança que chega, vamos supor, um dia de muito frio, chega com regatinha. Então, ela vai embora com uma roupinha mais quentinha. Né? E sem contar que muitas vezes nós conseguimos impedir que se corte uma conta de água, uma luz, né? A gente consegue impedir, a gente consegue fazer com que a criança permaneça com a família, para que ela não suba para a casa de apoio à criança e adolescente. Né? Talvez o centro social é um trabalho até mesmo preventivo. Com certeza é um trabalho preventivo. São todas as crianças que estão lá assim? Não. Mas uma grande parcela delas é assim. Ana, agora comentando a respeito da Casa do Menor, na última visita que você esteve aqui no Jornal da Antena A, você comentou a respeito das reformas, né, lá da Casa do Menor. Gostaria de saber, a questão da pintura foi feita e agora a questão da reforma, em que pé que está essa situação? Então, a pintura nós estamos finalizando agora, ainda não foi finalizada por completo. Uma casa vai ficar sem a pintura porque nós vamos fazer uma reforma, é uma reforma estrutural, solicitada por conta dessa resolução do reordenamento que as instituições estão passando, né? Então, nós da Casa de Apoio à Criança e Adolescente e o Educandário Lar da Criança, nós estamos agora em fase de muitas reuniões, né? Então, mas alguma coisa do reordenamento nós já começamos, como também o educandário. Uma empresa da cidade, depois se você me permitir eu falo o nome, está custeando a capacitação dos monitores.
né? Então, ela pagou toda a capacitação. Então, os monitores, pelo menos por este ano, a empresa já está capacitando os monitores. Hoje mesmo, eles estão em capacitação. Ontem, a equipe técnica estava em capacitação e amanhã a rede, que eles acabam pagando, inclusive para a rede municipal, né? Que aí inclui CRAS, CREAS, saúde, assistência social e tudo mais, né? Então, amanhã a rede. Pode dizer a empresa, que é importante a gente destacar quais são as empresas que participam ativamente das questões das entidades, Ana. Tá, a empresa que contratou, a empresa contratada chama-se NECA, né? Uma empresa que é voltada justamente para esse tipo de trabalho, de abrigos, né? E a empresa que fez a contratação foi a Special Dog, né? Que já nos levou, inclusive, para conhecer um abrigo que já funciona. Ele entrou funcionando com o reordenamento, que eu acho que é muito mais fácil que nós que temos que sair de um Ana, ponto... o que é, assim, simplificando para o ouvinte que está em casa, o tal do reordenamento? Nossa, o reordenamento, ele diz tanto a parte física quanto a parte humana, né? Então, é a nível Brasil, isso. A nível Brasil. São Né? diretrizes que vocês têm que adotar para que continue a entidade, seria isso? Isso. Na verdade, assim, uma resolução que veio goela abaixo, taxou goela abaixo, né? Então, eu até estava conversando com um antigo juiz da infância e falei para ele, os engravatados, ele até estava de gravata, eu falei assim, engravatado, doutor, engravatado. Né? Os engravatados não sabem como funciona a coisa aqui embaixo e joga e você tem que cumprir. Né? Então, assim, bem pinceladamente, a casa precisa ter, ela precisa parecer uma casa. Né? Então, ela precisa parecer uma casa com cozinha, com lavanderia, com sala. Então, quem não conhece a casa da criança, então, lá nós temos as casas individualizadas, né, de meninas pequenas, meninos pequenos, meninos adolescentes, meninos e meninas adolescentes. Bom, não podemos mais ter isso. Eles têm de todos os sexos, não que eu concorde, porém é o que a lei determina. Eles têm que dormir na mesma casa. Tá? E aí, essa casa tem que ter cozinha, e essa casa tem que ter sala, tem que ter banheiros individualizados. Então, ela vai exigir um pouquinho mais ela precisa parecer uma casa. Então, no nosso caso lá da casa, para vocês terem uma ideia, que é uma briga que eu já comecei, o pessoal do NECA levantou minha bandeira junto comigo, com a graça de Deus, por isso que o fato deles terem sido contratados é muito bom, né? Porque a primeira coisa que veio é que nós teríamos que cercar a casa e as crianças perderiam o acesso, assim, por dentro da quadra que nós temos uma quadra coberta, nós temos o campo de futebol, nós temos o parquinho e as crianças perderiam esse acesso. Elas teriam que sair para a rua para ir para esse acesso. Então, inclusive ontem, no treinamento das técnicas, foi discutido isso, né? E o pessoal do NECA já empunhou a nossa bandeira. Tudo bem, eu até isolo a área, né? Mas eu preciso que o acesso seja interno ao quintal da casa deles. Quando eu contei isso para as crianças, adolescentes falaram assim, mas tia, só rico que pode ter quadra, né? E campo de futebol e não sei o quê. Não é, na verdade é a casa deles, sempre foi assim. Né? Então não é uma coisa para aqueles que chegarão, não vão sentir tanto, mas os que estão vão sentir. Teria uma dificuldade até maior, por exemplo, para as crianças irem até a quadra ou irem até o campo de futebol. Cercado, precisaria de um monitor, por exemplo, para que elas pudessem sair à rua e irem até o portão da entrada, por exemplo. Né? Inclusive muda também, Cibele, a questão da quantidade de monitores. Então, eu preciso, a cada 10 crianças, eu preciso de um educador e de um auxiliar de educador. Então, no meu caso, por turno, eu preciso de 2 educadores e 2 auxiliares de educadores, né? Mas, a cada 20 crianças, eu preciso de um coordenador, de um pedagogo,
de um psicólogo e de um assistente social. E vocês ainda não contam com essa estrutura? Nós temos essa pessoal, estrutura. Nós temos a estrutura, já a estrutura dos técnicos está fechada. A única coisa é que eu não tenho condições de atender mais de 20. Então, nós estamos com 22. Mas vocês estão com 22, Ana Paula? Sim. Mas minha população é flutuante e eu já tenho uma que provavelmente já será adotada. E tenho mais 3 em expectativa. Então, então, eu vou baixar novamente esse número. Né? Mas eu não tenho condições, hoje, eu não tenho condições de ter 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 2 coordenadores e 2 pedagogos. Não tem. E lógico isso eu trabalhar com esses profissionais, que são profissionais, é lógico, capacitados, porém são profissionais caros. Sim, merecem, né? 11h38 no Jornal da Antena. Ana, comentando a respeito de emendas parlamentares. A gente percebe muitas das vezes que as entidades de Santa Cruz vêm sofrendo bastante a respeito das emendas. Acredito que lá no Centro Social também é a mesma coisa, né? Sim, nós temos algumas emendas aprovadas, porém sem liberação do dinheiro. Eu acredito até que as próprias cotações, porque quando a gente faz uma... Então, deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Quando a gente vai atrás, geralmente a gente vai atrás através de um... para equipamento, né? A maioria das vezes. Né? A maioria das vezes. Então, a gente vai atrás de um vereador, né? E esse vereador busca o seu deputado e a ele faz o pedido, né? Bom, depois volta esse deputado entrando em contato conosco, daí nós dizemos o que queremos, né? Então, como eu disse para você, nós pedimos já colchões, esses colchões ainda não chegaram. E aí, então nós fazemos a cotação. Então, você imagina, eu tenho emenda parlamentar liberada, aprovada, não vamos dizer liberada, vamos dizer aprovada antes da eleição para deputado, a eleição anterior, então há 4 anos. As minhas cotações já nem valem mais, eu não vou conseguir comprar o equipamento, né, solicitado. Mas não, liberação não está saindo, nem estadual e muito menos federal, porque o recurso federal que a entidade recebe mensal ou receberia mensal, ele está atrasado. Pode ser que eu esteja cometendo uma grande injustiça, porém, a última vez que eu estive conversando com a coordenadora lá da casa, estava atrasado em novembro de 2017. Novembro de 2016. Olha, eu já estou... Novembro de 2016. Estava recebendo o recurso de novembro de 2016. Ou seja, mais de 1 ano de atraso. Então assim, tá? Ele tá muito atrasado, o recurso federal, né? E eles acreditam, inclusive em conversa com a secretária de assistência social, a quem eu tiro o chapéu, porque é uma pessoa que nos defende muito, que é a Eliane Botelho. Ela acredita até em eventual suspensão, corte desse recurso federal. Inclusive, a Eliana deve ir a Brasília, né? Isso deve estar em pauta? Provavelmente ela deve levar isso, sim. Não só isso, como também ela deve levar um pedido, porque nós já temos um pedido de emenda parlamentar com o vereador Murilo, que já levou a São Paulo. Não vou lembrar qual é o deputado para o qual ele levou, onde nós pedimos o dinheiro para a reforma. E a Eliane, queira ou não, ela é uma das maiores interessadas que a reforma saia, porque é nós que fazemos o atendimento da população dela, né? Então, ela é a maior interessada. Agora, Ana, a gente voltando ao assunto da Páscoa, gostaria mais uma vez que você reforçasse a respeito dos chocolates. As pessoas podem fazer encomenda através do telefone também? Como que funciona essa parte? Eu estava até vendo o pessoal fazendo encomenda pelo Facebook, porque
acaba caindo no meu celular as mensagens, né, do Facebook da chocolataria, e quem está tomando conta agora do Facebook é a Maria Clara, uma funcionária nossa, então eu estava até vendo que o pessoal estava fazendo encomenda pelo Facebook. Mas Facebook, WhatsApp, nós não temos um WhatsApp ainda da chocolataria, mas às vezes da própria diretoria ou dos próprios funcionários, por telefone, sim, pode fazer. É lógico que nada melhor que encher os olhos, né, e indo até a loja, que está maravilhosa. Funcionando até às 22 horas, é isso? Às 22 horas. Segunda a sexta. Segunda a sexta, de sábado e domingo também nós estamos lá. Aí sábado ela abre pela manhã, ela vai até umas 5 horas da tarde, mais ou menos, e domingo, por enquanto, nós estamos só no período da tarde. Qual que é o telefone, Ana? 3373-2244. Ana, gostaria muito de agradecer a sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A, para a gente comentar a respeito dessa época de Páscoa que a gente vê lá na chocolataria Frei Chico, inclusive a divulgação nas grandes mídias, Rede Globo, Record, ou seja, a gente vê uma grande divulgação, sucesso para vocês lá nesse trabalho, viu? Olha, isso, você imagina, nós mesmos é que fazemos isso. Imagine se tivéssemos um profissional de comunicação, né? Seria muito melhor. E agora você falando em Rede Globo, parece-me que ela deve estar aí amanhã. Muito obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço mais uma vez e estamos sempre precisando desse espaço, e conto, Silas, com você aí diariamente para você falar da chocolataria. 11h42 no Jornal da Antena desta terça-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena A. Intervalo comercial no Jornal da Antena. Daqui a pouquinho você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena desta terça-feira, relatório da CPI da Codesão pede substituição imediata da diretoria da empresa. Jornal da Antena vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Solução Contabilidade. Abertura, transferência e encerramento de empresas. Auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas Edmais. Use o cartão Edmais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas Edmais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Mais um minuto e o portão do Enem fecha.
Mais um ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais um gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Justiça condena homens que tatuaram testa de adolescente em São Paulo. O caso ocorreu em junho do ano passado. Inscrições para o FIES 2018 vão até o dia 28 deste mês, com 155 mil vagas disponíveis neste primeiro semestre. Aposentados e pensionistas que ainda não comprovaram ao INSS que estão vivos têm somente até o final deste mês para fazer a prova de vida no banco onde recebem seus benefícios. Thiago Splitter, primeiro brasileiro campeão da NBA, anuncia aposentadoria. Nesta terça-feira, Barcelona e Chelsea se enfrentam às 15:05 da tarde pela Liga dos Campeões. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Onze horas mais 48 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, acabador de mármore, estampador silk, técnico em ar-condicionado, técnico em segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, rebobinador de motores ou eletricista enrolador de motores elétricos, uma vaga para operador de guilhotina, manutenção de máquinas agrícolas e uma vaga para costureira ajustadora de roupas. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11 e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Onze horas mais 49 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira. Foi realizada na noite desta segunda-feira mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Sessão que durou pouco mais de 4 horas. Teve a apresentação do relatório final da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do caso das horas extras na Codesan. Inclusive, durante aproximadamente 3 horas, o vereador Cristiano Neves, o primeiro secretário do Legislativo, apresentou as irregularidades apontadas pela comissão após as oitivas e também a análise de materiais. Segundo o documento, diversas irregularidades foram encontradas em relação à atual diretoria e às antecessoras. Inclusive, aponta uma substituição imediata da atual diretoria comandada por Cláudio Gimenez. O diretor da empresa de economia mista ainda foi acusado de faltar com a verdade ao ser ouvido pela comissão, composta pelos vereadores Luciano Severo como presidente, o Lourival Heitor como relator e o Joel de Araújo como membro. De acordo com a conclusão da CPI, todos os documentos deverão ser enviados ao Ministério Público para que abra um inquérito contra os responsáveis, inclusive o atual prefeito Dr. Otacílio Parracis e seus antecessores, Maura Macierinha e Adilson Mira, que a comissão apontou como responsáveis pelos fatos ocorridos na empresa. Otacílio até o momento não se pronunciou a respeito dos dados apresentados na sessão do Legislativo. Ainda nesta terça-feira, o chefe do Executivo deve comentar os fatos. 11h50, CBL, uma sessão onde há muito tempo não presenciávamos uma sessão tão longa, aproximadamente 4 horas de sessão na noite desta segunda-feira, devido à leitura desta CPI
que deve ser encaminhada agora ao Ministério. Inclusive, os vereadores que compõem a comissão teriam na manhã desta terça-feira uma reunião com o Ministério já para prosseguir esses documentos para um possível inquérito. Ou seja, a respeito da CPI da Codesan, esse assunto deve andar aí por um bom tempo, né, Sibeli? Realmente as coisas foram um pouco mais longe do que todo mundo pensava. Na verdade, se falava em um assunto e agora já são vários assuntos envolvendo a companhia, e principalmente o seu presidente, né, o Cláudio Mendes, que está lá, o nome dele está aí em todos os temas relacionados a essa CPI. E realmente a gente não tem muito o que comentar, mas sim aguardar aí qual vão ser os próximos capítulos, que não devem demorar muito a acontecer, como você já disse, hoje mesmo já aconteceu uma reunião, então em breve aí também já deve ser divulgado alguma coisa em relação a essa comissão. A gente espera também que realmente ela tenha sido válida, que tenha tido empenho aí dos edis e que não tenha sido um tempo gasto, muito menos dinheiro, porque uma CPI custa caro. Então, a gente realmente espera que o trabalho ele tenha um fruto, um resultado, e quem é que seja, ou que seja descoberto a pessoa, ou, enfim, seja punida e pague por isso. Porque é um assunto que a gente percebe, né, Sibeli? Até se comentou na cidade. É claro que a gente percebe esses comentários devido aos componentes dessa comissão ser considerado parte ali da bancada apoiadora da administração, que poderia muitas das vezes terminar numa CPI, podemos dizer, tranquila, mas isso não aconteceu, né, Sibeli? Realmente, poderia só falar de um assunto, uma coisa, enfim, mas a gente, como eu já falei, acabou envolvendo outras pessoas da companhia, já estou falando de autarquia, né, tá em processo também essa questão da autarquia. Eu acho que misturou vários assuntos, né, vários temas envolvendo a Codesan e até se esqueceu de outros, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, de temas aí bastante também que o ano passado estiveram em pauta, como, por exemplo, o desvio e tal, com o caso da Sueli. Ele até deu uma apagada por conta disso, apesar de estar um pouco relacionado também por ter novamente o nome do presidente envolvido. O que todo mundo acredita que pense é porque de tanta pressão e até então o prefeito não ter tomado nenhuma atitude. Ele deve confiar mesmo piamente no Cláudio e, né, realmente ninguém tem nada comprovado ainda contra, apesar de muitos aí, vamos dizer, sinais e tal, mas, né, nada ainda que evidencie isso. E realmente aí a gente tem que aguardar um posicionamento, o que é que o prefeito vai falar hoje. Ontem também esse caso aí na sessão de vou dar, não vou falar, vou falar, não vou falar, e dizer que vai falar apenas em um veículo e que todos deveriam ouvir, a gota d'água, né, não deve existir isso, preferenciar, né, realmente assim, privilegiar algum órgão, isso também não deve ser a postura aí de um chefe do executivo que fala tão bem, poderia realmente falar com todo mundo lá ontem. Mas a gente também espera que esse assunto seja solucionado logo, porque não leva muito a cidade para frente. Eu não sei se você concorda, mas elas não têm muito a acrescentar, né? Poderiam estar sendo apresentados outros projetos, enfim. É claro que coisas erradas é uma das funções, a fiscalização e tal, é a função do legislativo, mas também é bom que seja mais rápido um pouco, para que a gente parta para outros assuntos e a população ganhe mais com isso. 11h54 no Jornal da Antena A desta terça-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena A. Continuando no assunto Câmara Municipal de Santa Cruz, nos momentos finais da sessão do Legislativo Santa Cruzense, realizada na noite desta segunda-feira, o vereador, o professor Edivaldo Godoy, usou o tempo destinado à liderança para que pudesse pedir ao prefeito Dr. Otacílio Barracis que reconsiderasse a ordem de despejo feita ao senhor Osmar Pinheiro, responsável pela zeladoria e que reside na Escola Municipal Professor Arnaldo Moraes Ribeiro. Pinheiro recebeu na última semana uma carta assinada pelo secretário municipal de Educação, Fernando Bittencourt, pedindo a saída no prazo de 30 dias da residência, que fica nas dependências da instituição de ensino. Após isso, o Tacílio, que acompanhava a sessão desde a leitura do relatório da CPI, foi à tribuna responder o porquê da ordem e o que será feita com a residência após a desocupação.
nós queríamos construir um CRAS onde hoje é o PAC. Foi matéria de imprensa diversas vezes. Não deu certo. Depois eu coloquei, vamos colocar o CRAS lá na Escola Arnaldo. A casa é separada. Eu nem sabia que era o senhor que morava lá naquele momento, porque eu o conheci quando o senhor começou a trabalhar na pintura do pátio da Codesan. Eu não o conhecia antes, em hipótese alguma. Posso até ter sido meu paciente em algum momento da vida, mas não o conhecia como uma pessoa, como funcionário da Codesan. Aí disseram, não, ele faria tanto tempo, então põe o seguinte, põe no núcleo. A educação, no núcleo não cabe. Secretária da Promoção Social, vamos pegar uma casa da creche Firmino Magnani. Fomos lá ver, a casa está caindo, não chegamos nem a pedir. Voltamos à casa que o senhor ocupa, que por coincidência é o senhor. Não tem nada a ver com os fatos relatados. E ninguém está despejando ninguém, e nenhuma pessoa que está lá e que mora com seu filho doente. Seu filho tem autonomia suficiente, idade, poder aquisitivo, tá? Para ser autônomo. Quem vê as notícias pensa que o senhor está com uma criança doente em casa. E não é bem isso a realidade. A casa deverá ser desocupada. Se em 30 dias não é possível, um prazo mais razoável para quando eu precisar montar o CRAS. Porque a prefeitura não vai, pelo princípio da economicidade que se fala tanto aqui, alugar uma casa no bairro, pagar aluguel, sendo que ela tem uma casa que o senhor está ocupando. Então o CRAS será montado naquela casa, então logo o senhor desocupa. Se podemos esperar 90 dias, 150 dias, tudo bem. Mas aquele contrato que o senhor exibiu, inclusive, não é assinado pela prefeitura. Que é um documento particular assinado pela diretora, dona Adriana, na época diretora da escola, que não tem poder absolutamente nenhum sobre os prédios municipais. Se a prefeitura for ceder aquele prédio oficialmente, ela vai ter que fazer uma concessão, vai ter que fazer uma dispensa de licitação, qualquer coisa assim, sei lá como é que chama o nome. Não é assim. Ela pode sim. Se comparou até com o caso do Formiga, que está na casa ali nos Bombeiros. O Formiga é concursado como zelador da Prefeitura Municipal. Já foi motivo de denúncia na promotoria, na legislação passada, explicado e aceito as explicações pela promotoria. Muito bem esclarecido em relação a esse caso específico. Uma outra casa está sendo pedida. Maria José Rios, a pessoa que lá morava era aposentada da prefeitura, faz muitos anos, separou da mulher, ficou lá a mulher e agora com 3 filhos adultos. Isso não é permitido, vai ter que desocupar também. Nesta administração, não se vê como se colocam certas pessoas, é perseguição. Não é perseguição, é administração. Agora, se considerarem que a administração é perseguição, chamem do jeito que quiserem. Tá? O senhor não vai ser botado na rua em 30 dias. Mas o senhor tem que ter o bom senso. O senhor já economizou 17 anos de aluguel. 17 anos de aluguel dá para ter construído uma casa. Obrigado pela oportunidade dos esclarecimentos, vereadores. Jornal Antena A. Tem a fala do prefeito municipal, Dr. Otacílio Parracis, durante a sessão do Legislativo Santa Cruzense na noite desta segunda-feira, esclarecendo a respeito da ordem de despejo do senhor Osmar Pinheiro, lá da Escola Municipal Professor Arnaldo Moraes Ribeiro. Sibeli, segundo as palavras do prefeito, até então essa ordem em cerca de 30 dias, a contar a partir da entrega. O prefeito disse que pode isso se prolongar por 60, 90 e até mais dias, até que ele possa sair da residência, que a partir dali começará um projeto para a criação de um CRAS lá ao lado, né, da Escola Arnaldo Moraes Ribeiro. Vamos acompanhar esse assunto também, né, Sibeli?
Sim, com certeza. O que a gente causa estranhamento é que, assim, se não é permitido, né, e tudo, o porquê que agora que tá vindo à tona isso? Que não foi tomada uma atitude antes, solicitado a saída antes e tudo mais, né? Enfim, o que não começa certo não termina certo. Como é que foi na época em que cederam essa casa e tudo mais? Agora deve estar sendo tudo analisado aí com um pouco mais de empenho, mas realmente vai estar todo mundo de olho nesse caso, alguns do lado do Osmar, outros do lado da administração, é normal num embate como esse. Eu particularmente concordo em alguns pontos com o prefeito, discordo de outros. Realmente a pessoa, ela tá lá, 17 anos, talvez ela poderia ter pensado, né, nossa, mas será que vão me deixar aqui pra sempre? Eu não tenho que me mexer aí, me procurar, não sei o porquê, que também ele não saiu de lá até hoje, enfim. O que trabalho ele desenvolvia pra estar ali, porque com certeza tinha que ter uma contrapartida. Se ele era caseiro da escola, realmente cumpria essas funções, tudo corretamente. E a gente sabe também, né, que um caseiro de uma escola, caseiro da onde que seja, né, ele tá ali na responsabilidade de cuidar de um prédio, ou seja, você não tem férias, você não vai aos finais de semana almoçar na casa da sua sogra. Quando você vai, por exemplo, alguém da família tem que ficar, SBL. Realmente tem tudo isso, e como é que será sem ali um caseiro, né? Isso é possível também, ficar a escola sem, como é que funciona? Enfim, cria toda aí uma discussão, um debate, como é que funciona nas outras escolas, todas as escolas contam com um caseiro. A questão do monitoramento através de câmeras, que a gente sabe que hoje a criminalidade Santa Cruz do Rio Pardo talvez já não... um caseiro não resolveria tanto, num caso aí realmente máximo de alguém entrar e querer invadir, roubar, infelizmente se a pessoa ela não está armada nem nada, fica um pouco de mãos atadas realmente, mas a gente vai ficar de olho para saber quais serão aí os próximos passos. E em relação ao CRAS, Silas, isso também a gente tem que conversar aí. Precisamos chamar realmente a Ana Paula lembrou aqui da Eliane para tratar de vários assuntos, e entre esses a questão do CRAS, que a gente fica meio que se perguntando por que lá na região da Vila Santa Aureliana, hoje a gente ficou há bastante tempo com 2, a nossa população ela já é suficiente então para acrescentar mais 2 CRAS, né? Então realmente para entender um pouco disso também, que eu fiquei um pouco na dúvida da região a ser atendida e também do número de CRAS aí na cidade, que claro, eu acredito que 2 já seja um número pequeno mesmo, tenha que aumentar, mas a gente, para entender melhor aí... São da distribuição na cidade, dentro da cidade, né? Da distribuição dentro da cidade, e principalmente esse do Maria José Rios aí, que é bem próximo do São José, então pra gente entender melhor, né? 12h03 no Jornal da Antena A desta terça-feira. Jornal Antena A. Faça o último intervalo no Jornal da Antena A desta terça-feira. Na volta a gente traz as informações esportivas. Antes do intervalo, me despeço da companheira de bancada. Hoje, a jornalista Cibele Martins. Cibele, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas, até mais. Boa tarde a todos. No intervalo, agradeço também a nossa companheira Regina Pitol, que ontem acompanhou a sessão do Legislativo Santa Cruzense e trouxe ao jornalismo da Antena todos os acontecimentos do Legislativo Santa Cruzense. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcele em até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A,
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena A, Nivaldo de Silo. O mercado de transferência internacional de jogadores está na mira da FIFA. Fechar a janela de transferências de janeiro é só uma das alternativas, mas tem outras medidas em pauta. A Federação Internacional de Futebol quer fazer uma revolução no mercado de transferências de jogadores. Além de fechar a janela de transferências em janeiro, a ideia é proibir contratações depois do começo dos campeonatos, limitar o empréstimo de jogadores e aumentar a remuneração dos clubes formadores. O fim da janela de transferências em janeiro é a principal polêmica a ser analisada pelo Comitê de Partes Interessadas no Futebol, que vai se reunir no próximo dia 28 na sede da FIFA em Zurique. A ideia é do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que deseja mudança radical nos processos de negociações de jogadores. O dirigente vem divulgando isso por onde tem passado desde a última sexta-feira. O Comitê de Partes Interessadas no Futebol assessora e assiste o Conselho da FIFA sobre assuntos relacionados ao futebol, particularmente a estrutura do jogo, bem como em todos os assuntos técnicos. Também lida com a relação entre clubes, jogadores, ligas, federações, confederações e a FIFA. Segundo publicou o diário esportivo francês L'Équipe, na última sexta-feira, Infantino vai apresentar 11 propostas ao comitê. A mais impactante é o fim da janela de transferências em janeiro na Europa. O mercado movimentou 6,7 bilhões de dólares em 2017, com rendimentos de mais de 500 milhões de dólares para agentes de jogadores e intermediários. O presidente da FIFA deseja que exista apenas uma janela de transferências por ano. Assim, na Europa, acabaria a de janeiro e se abriria apenas a do verão europeu, a partir de 1º de julho. A entidade quer propor que o mercado de transferências se feche antes do início de cada campeonato, no caso da maioria dos certames europeus, no começo de agosto. Segundo o Infantino, o pedido partiu da Premier League, que na próxima temporada, 2018-2019, vai adotar já essa regra. Se essa ideia do presidente da FIFA já estivesse em vigor sem a janela de janeiro, entre outras transferências milionárias, não teriam acontecido as de Felipe Coutinho, do Liverpool para o Barcelona, e a do chileno Alexis Sánchez, do Arsenal, para o Manchester United. Outra proposta importante do presidente da FIFA é aumentar para 7% a comissão paga aos clubes formadores. Hoje são 5%. Vamos ver se a coisa avança. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo de Silo e seu comentário diário aqui no Jornal da Antena A, trazendo aí as informações esportivas desta terça-feira. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontecem no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de terça-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A.